O sol da manhã, ainda tímido, lançava feixes dourados sobre as vielas de paralelepípedos desgastados da Vila Esperança, uma comunidade onde a esperança, por vezes, parecia um luxo distante. Aqui, a vida se desenrolava em um ritmo próprio, marcado pelo tilintar das moedas contadas e pelo cheiro de pão assando, misturado à poeira que subia a cada passo apressado. No coração dessa paisagem vibrante, mas marcada pela escassez, vivia Lucas, um garoto cujos olhos, de um azul profundo e inquisitivo, pareciam carregar a sabedoria de quem observava o mundo de baixo para cima. Seus pés descalços, acostumados à aspereza do chão, o levavam diariamente por caminhos conhecidos, em busca de trabalhos modestos que pudessem aliviar o fardo de sua mãe, Dona Clara, uma mulher de força silenciosa e mãos calejadas pelo tempo. Lucas não possuía muito, mas o que tinha, um amor inabalável por sua família e um senso de retidão que parecia inato, era guardado com um zelo que superava qualquer necessidade material. A Vila Esperança, com suas casas coloridas, mas desbotadas, e seus becos estreitos, era mais do que um lugar, era um organismo vivo, pulsante de histórias, de alegrias contidas e de desafios diários que moldavam seus habitantes. A rotina de Lucas era uma tapeçaria tecida com fios de esforço e dedicação. De manhã cedo, ele ajudava a varrer a pequena venda de Dona Aurora, trocando sorrisos e palavras gentis por algumas moedas. À tarde, seu caminho o levava ao mercado, onde oferecia seus braços para carregar sacolas pesadas, sempre com um sorriso que dissipava qualquer desconfiança. Era um mundo onde a dignidade era conquistada a cada pequeno gesto, e onde a honestidade, embora por vezes parecesse ingênua diante da dureza da realidade, era o alicerce sobre o qual muitos construíam suas vidas. Lucas aprenderá com sua mãe que o caráter não se media pela quantidade de bens possuídos, mas pela integridade com que se navegava pelas águas, por vezes turbulentas, da existência. Essa lição, gravada em sua alma, guiava cada um de seus passos, cada decisão, por mais insignificante que pudesse parecer aos olhos alheios. Um dia, enquanto o sol atingia seu zênite, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Lucas se dirigia para casa, a pequena sacola de moedas tilintando suavemente em sua mão. O cansaço da jornada se misturava à antecipação de um jantar simples, mas compartilhado, com sua mãe. Foi então, em um beco lateral, pouco frequentado, que seus olhos pousaram sobre algo incomum, uma carteira de couro, grossa e aparentemente cheia, esquecida sobre a calçada irregular. O coração de Lucas disparou. Era um objeto estranho em seu mundo de pertences modestos, um convite tentador para um caminho que ele nunca considerará. A tentação, sutil e insidiosa, sussurrou em seus ouvidos, pintando cenários de alívio imediato para as preocupações de sua casa, de sapatos novos para seus pés, de um presente especial para sua mãe. O peso da carteira em sua mão parecia aumentar a cada segundo, um fardo que ia além do material. A brisa que soprava pelas vielas parecia carregar consigo os ecos de incontáveis dilemas morais que já haviam passado por ali, testando a fibra de outros antes dele. Lucas parou, a respiração suspensa. O beco, antes um simples caminho, transformou-se em um palco silencioso para uma escolha que definiria não apenas seu dia, mas, de certa forma, o curso de seu futuro. Ele olhou para a carteira, seus dedos traçando o contorno do couro macio. Dentro dela, sabia, havia um poder que poderia mudar sua realidade, um atalho para um conforto há muito almejado. Mas, ao mesmo tempo, uma voz mais profunda, a voz de sua mãe, de seus valores, ressoou em sua mente, lembrando-o do preço da integridade. O que fazer com aquilo que não lhe pertencia? A resposta, embora dolorosamente clara, exigia uma coragem que ele ainda precisava reunir. Aquele momento, sob o olhar atento do sol poente, era o limiar de uma jornada inesperada, um teste silencioso que o impulsionaria para além dos limites de sua vida conhecida. O peso da carteira em sua mão era mais do que o peso do dinheiro, era o peso da responsabilidade, da escolha. Lucas sentiu um nó na garganta. O caminho de volta para casa, que antes parecia tão familiar e seguro, agora se estendia diante dele como um campo minado de incertezas. A possibilidade de aliviar, mesmo que momentaneamente, a carga de sua mãe, de trazer um sorriso genuíno ao seu rosto cansado, era uma tentação quase insuportável.
Imaginou-se comprando um remédio que ela precisava, uma pequena cesta de frutas frescas, algo que transcendesse a rotina de necessidades básicas. Mas a imagem de sua mãe, que sempre lhe ensinara a valorizar o que era honesto, mesmo quando escasso, o impedia de dar um passo em falso. A carteira era um espelho, refletindo não apenas o conteúdo material, mas a profundidade do caráter de quem a encontrasse. E Lucas, em sua simplicidade, sentia o peso desse reflexo. A Vila Esperança, com suas casas apertadas e seus moradores que se conheciam pelo nome e pelas histórias, era um microcosmo da vida, onde cada ato, por menor que fosse, ecoava. Lucas sabia que, se escolhesse o caminho errado, não seria apenas ele a carregar o fardo, mas sua família, sua reputação, a própria essência de quem ele era. A decisão não era apenas sobre dinheiro, era sobre o tipo de homem que ele queria ser. O sol já começava a se despedir, tingindo o céu de cores vibrantes, prenunciando o fim de mais um dia, mas para Lucas, aquele momento no beco era o prenúncio de uma nova aurora, um amanhecer que traria consigo não apenas desafios, mas a promessa de um crescimento que ele ainda não conseguia dimensionar. A carteira, um objeto alheio, tornará-se, naquele instante, o catalisador de uma transformação iminente. Lucas olhou para a carteira uma última vez, o couro frio contra sua pele. A tentação era forte, uma sombra que pairava sobre ele, mas a força que vinha de dentro, aquela que sua mãe cultivara com amor e exemplo, era ainda maior. Ele fechou os dedos ao redor do objeto, não com a intenção de escondê-lo, mas de protegê-lo, de garantir que ele voltasse para onde pertencia. O caminho de volta para casa, que antes parecia um dilema, agora se tornava uma missão. A Vila Esperança, com seus habitantes resilientes, era o cenário perfeito para um ato de pura integridade, um testemunho silencioso de que os valores mais preciosos não podiam ser comprados ou vendidos, mas apenas vividos. A noite caía, mas no coração de Lucas, uma luz começava a brilhar com mais intensidade, guiando-o para um destino que, embora incerto, prometia ser recompensador de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O crepúsculo envolvia a Vila Esperança em tons de violeta e laranja, um espetáculo diário que, para Lucas, sempre trazia uma mistura de melancolia e esperança. O ar fresco da noite trazia consigo o aroma de terra molhada e o som distante de vozes familiares. Lucas, com seus 10 anos de idade, caminhava pelas ruelas, o peso de uma carteira de couro em sua mão, um fardo inesperado que se tornará seu companheiro de jornada. A carteira, encontrada horas antes em um beco deserto, era um objeto de outro mundo para ele, volumosa e recheada de notas de dinheiro que ele raramente via juntas. O sol já havia se posto, e as poucas luzes que pontilhavam a vila criavam sombras longas e dançantes, transformando o cenário familiar em algo misterioso e um tanto intimidador. A Vila Esperança, um aglomerado de casas modestas, muitas com a pintura descascada, mas repletas de vida e histórias, era o palco onde a rotina de Lucas era constantemente desafiada pela realidade da escassez. Sua mãe, Dona Clara, esperava-o em casa, o rosto marcado pela preocupação e pelo cansaço de um dia longo de trabalho. Lucas sabia que cada moeda que ele trazia para casa fazia uma diferença significativa, aliviando a pressão constante de garantir o sustento. A carteira, em sua mão, representava um dilema que ia além da simples tentação material. Era um teste à integridade que ele aprenderá a valorizar acima de tudo. O chamado para a aventura não veio com trombetas ou avisos grandiosos, mas com o silêncio eloquente de um objeto perdido, um convite para uma escolha que o tiraria de seu mundo ordinário e o lançaria em um caminho de consequências imprevisíveis. Ele sentia o peso das notas, mas sentia ainda mais o peso da decisão que precisava tomar. A fragilidade de sua existência, marcada pela necessidade, tornava a tentação ainda mais palpável, mas a força de seu caráter, forjada em um lar de amor e honestidade, era o seu escudo. A jornada de volta para casa com a carteira parecia mais longa do que o normal. Cada passo era ponderado, cada sombra, um possível observador silencioso. Lucas sentia a pressão aumentar, o conflito interno se tornando mais agudo. Ele se lembrava das palavras de sua mãe: honestidade, meu filho, é um tesouro que ninguém pode tirar de você. Essa lembrança era um farol em meio à escuridão da dúvida. Ele imaginava o alívio que aquele dinheiro poderia trazer, um novo par de sapatos para sua mãe, uma comida mais farta para o jantar.
A recusa inicial do chamado, o desejo de simplesmente guardar a carteira e esquecer o assunto, lutava contra o senso de dever que o impelia a agir. Ele não era um herói, apenas um garoto tentando fazer o que era certo, mas o medo da consequência, o medo de não ser forte o suficiente, era um companheiro constante. Naquele momento, ele sentiu a necessidade de um guia, de alguém que pudesse oferecer uma perspectiva além de sua própria luta interna. Embora não houvesse um mentor físico à vista, ele sentia a presença de sua mãe em seus pensamentos, um tipo de sabedoria ancestral que o orientava. Ele não tinha uma bússola mágica ou um mapa antigo, mas possuía a bússola de sua consciência, afiada pelas lições de vida que recebia diariamente. A carteira, com seu conteúdo tentador, era a prova de que o mundo, mesmo em sua simplicidade, apresentava desafios que testavam a alma. Ele precisava de força para atravessar essa provação, para manter a fé em seus valores, mesmo quando a recompensa parecia tão palpável e o caminho alternativo tão sedutor. Ao chegar à porta de sua casa, a luz amarelada que emanava da janela parecia um farol acolhedor, mas também um juiz silencioso. Lucas respirou fundo, o coração batendo forte contra as costelas. A decisão estava tomada, não por um momento de epifania súbita, mas por uma convicção que se solidificara a cada passo, a cada lembrança de sua mãe. Ele não podia cruzar o limiar de sua casa com um segredo que mancharia a pureza de seu lar. O ato de entregar a carteira, de admitir sua descoberta e de buscar o dono, era o seu cruzar o limiar, o ponto sem retorno em sua jornada. A vida que ele conhecia, a rotina sem grandes interrupções, estava prestes a mudar irrevogavelmente. A honestidade exigia uma ação concreta, uma renúncia voluntária ao ganho fácil em prol de um princípio maior. Ele abriu a porta, e o olhar cansado de Dona Clara encontrou o seu. Em vez de apresentar o resultado de seu trabalho diário, Lucas estendeu a mão, revelando a carteira de couro. A surpresa no rosto de sua mãe foi seguida por uma compreensão silenciosa. Ela não precisava de explicações detalhadas, o gesto de Lucas falava por si. O peso da carteira, que antes parecia um fardo para ele, agora se transformava em um símbolo de coragem e integridade, um testemunho da força de caráter que ela sempre soube que ele possuía. A noite, que antes parecia trazer apenas desafios, agora se abria para um novo capítulo, um que seria moldado pela decisão de Lucas de fazer o que era certo, não importa o custo. A manhã seguinte trouxe consigo a tarefa de encontrar o dono da carteira. A Vila Esperança, apesar de pequena, era um labirinto de rostos e caminhos, e a busca exigia mais do que sorte, exigia perseverança e um senso aguçado de observação. Lucas e Dona Clara começaram a perguntar discretamente, mostrando a carteira para alguns comerciantes e vizinhos mais antigos. A cada porta que batiam, a tensão aumentava. Havia a esperança de encontrar o dono rapidamente, mas também o receio de que a carteira pertencesse a alguém que pudesse interpretar mal suas intenções. O dinheiro dentro dela representava um poder tentador, e Lucas sabia que nem todos compartilhavam o mesmo senso de retidão. Enquanto buscavam, eles se depararam com o Sr. Valério, um homem conhecido por sua generosidade, mas também por sua natureza reservada. Ele parecia abalado, e quando Lucas lhe mostrou a carteira, um misto de alívio e gratidão iluminou seu rosto. Sr. Valério explicou que a carteira continha não apenas dinheiro, mas documentos importantes e uma quantia significativa que ele precisava para um tratamento médico urgente de sua esposa. O dilema moral de Lucas se intensificou ao perceber a gravidade da situação. Ele havia resistido à tentação de ficar com o dinheiro, mas agora havia as consequências diretas de sua honestidade, a forma como um ato de integridade poderia impactar a vida de outros, tanto positiva quanto negativamente. O momento em que Sr. Valério recuperou sua carteira foi um ápice de emoção. Seus olhos marejaram ao expressar sua profunda gratidão, não apenas pela devolução do conteúdo, mas pela integridade demonstrada por Lucas. Ele revelou que a quantia era tudo o que ele tinha para o tratamento de sua esposa, e que a perda teria sido devastadora. Lucas, ao ver o alívio genuíno no rosto do homem, sentiu uma onda de satisfação que superava qualquer ganho material que ele pudesse ter imaginado. Essa era a recompensa de seu ato, uma compreensão profunda de que a verdadeira riqueza reside na capacidade de impactar positivamente a vida de alguém. A abordagem ao inconsciente, ao medo e à dúvida que pairavam sobre ele, culminou no confronto com a verdade, na qual sua coragem foi recompensada.
O prêmio que Lucas recebeu não foi em dinheiro, mas em reconhecimento e em uma promessa. Senhor Valério, tocado pela honestidade do garoto, prometeu ajudá-lo a conseguir uma bolsa de estudos em uma boa escola, um sonho que Lucas acalentava há muito tempo. Ele também ofereceu a Dona Clara um trabalho em sua empresa, uma oportunidade de estabilidade que mudaria suas vidas. A resolução do conflito principal não foi apenas a devolução da carteira, mas a abertura de portas que antes pareciam intransponíveis. Os subplots de suas dificuldades financeiras e do sonho de educação de Lucas convergiram naquele momento, amplificados pela decisão de Lucas de agir com retidão. Os dias que se seguiram à devolução da carteira foram um turbilhão de mudanças. A promessa de Sr. Valério se concretizou, e Lucas se viu matriculado em uma escola com recursos e professores dedicados, um ambiente que expandiu seus horizontes de maneiras inimagináveis. Sua mãe, Dona Clara, encontrou um emprego estável, e a preocupação constante com o sustento deu lugar a um alívio palpável, permitindo que ela se dedicasse mais a Lucas e ao bem-estar de sua casa. No entanto, a transformação não foi isenta de reflexões. Lucas carregava as cicatrizes da luta interna que enfrentou, a lembrança da tentação e a compreensão de que a integridade é um caminho que exige vigilância constante. A estrada de volta para a normalidade não era um retorno ao passado, mas uma progressão para um novo futuro. Ele aprendeu que a vida é uma série contínua de escolhas, e que as consequências, boas ou ruins, moldam quem nos tornamos. A Vila Esperança continuava a mesma, mas a perspectiva de Lucas sobre ela havia mudado. Ele via agora não apenas as dificuldades, mas também a capacidade de resiliência e a beleza dos atos de bondade que floresciam em meio às adversidades. As lições aprendidas naquele dia no beco ecoavam em sua mente, um lembrete constante do valor inestimável da honestidade. Anos mais tarde, Lucas retornou à Vila Esperança, não mais como um garoto humilde, mas como um jovem promissor, com a educação que lhe fora prometida e um futuro brilhante pela frente. Ele trazia consigo não apenas o conhecimento adquirido, mas a sabedoria de quem compreendeu que os maiores tesouros não são encontrados em carteiras perdidas, mas dentro de si mesmo. Ele se tornou um exemplo vivo de que a integridade, mesmo diante da escassez, é a chave para uma riqueza que transcende o material. Sua ressurreição não foi um evento único, mas um processo contínuo de crescimento e aprendizado, culminando em um momento em que ele pôde retribuir à sua comunidade. O retorno com o Elixir se manifestou em seus esforços para criar oportunidades para outros jovens da Vila Esperança, estabelecendo programas de mentoria e bolsas de estudo, replicando a bondade que lhe foi estendida. Ele se tornou um farol de esperança, provando que a honestidade e a perseverança podem, de fato, transformar vidas de maneiras que vão muito além do que se pode imaginar. O legado de Lucas era um testemunho silencioso, mas poderoso, de que a verdadeira recompensa de um ato de bondade é a capacidade de inspirar e de perpetuar a corrente do bem, deixando uma marca indelével de esperança e transformação no mundo. A jornada de Lucas, a partir daquele momento, não se tratou apenas de frequentar uma nova escola, mas de decifrar um universo de oportunidades e responsabilidades que antes lhe eram inacessíveis. A nova instituição de ensino, com seus laboratórios bem equipados, bibliotecas vastas e um corpo docente experiente, representava um contraste gritante com a realidade educacional que ele conhecia. A cada aula, Lucas absorvia conhecimento com uma avidez impressionante, não apenas pelo conteúdo em si, mas pela forma como cada nova informação se conectava com seu senso de propósito. O ato de devolver a carteira não foi um fim em si mesmo, mas o gatilho para uma expansão de sua própria percepção sobre o potencial humano. Ele percebeu que a honestidade, ao remover os grilhões da culpa e da incerteza, liberava uma energia mental considerável, permitindo que ele se concentrasse em seu desenvolvimento pessoal e no aprendizado. Ademais, a nova dinâmica em seu lar, com a segurança financeira trazida pelo emprego de sua mãe, permitiu uma reconfiguração de suas prioridades. Dona Clara, livre da pressão constante, pôde dedicar mais tempo à sua saúde e atividades que antes eram meros sonhos distantes. Essa estabilidade familiar, contudo, não significou uma vida sem desafios. Pelo contrário, os novos horizontes educacionais de Lucas trouxeram consigo a necessidade de adaptação a um ambiente social distinto, com dinâmicas e expectativas diferentes. Ele precisou aprender a navegar por novas interações, a compreender diferentes perspectivas e a manter sua essência enquanto se moldava a novas circunstâncias.
A resiliência, antes uma ferramenta para superar a escassez, agora se tornava um instrumento para absorver e integrar novas experiências, fortalecendo sua capacidade de aprendizado e adaptação. Nesse contexto, é fundamental observar como a experiência inicial de Lucas, ao enfrentar um dilema moral e escolher o caminho da integridade, serviu como um catalisador para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. A gentileza e a empatia demonstradas ao Sr. Valério não passaram despercebidas. Essa interação, em particular, forjou um vínculo que se estendeu para além da gratidão imediata. Sr. Valério, percebendo a maturidade e a inteligência de Lucas, começou a mentorá-lo informalmente, compartilhando não apenas conselhos sobre estudos, mas também lições sobre negociação, ética nos negócios e a importância da construção de relacionamentos sólidos. Essa mentoria, um fruto direto de sua honestidade, ofereceu a Lucas uma perspectiva prática sobre o mundo adulto, complementando sua educação formal com conhecimentos essenciais para sua futura trajetória. Por outro lado, o processo de adaptação à nova escola também exigiu de Lucas uma profunda introspecção sobre sua própria identidade. Ele precisou confrontar preconceitos sutis e, por vezes, explícitos, decorrentes de sua origem humilde. A capacidade de manter a calma sob pressão, de responder a provocações com dignidade e de defender seus valores sem arrogância tornou-se uma demonstração de sua força interior. A experiência de ter agido com retidão em um momento de vulnerabilidade havia solidificado sua autoconfiança, permitindo-lhe enfrentar essas situações com uma serenidade incomum para sua idade. Essa autoconfiança não era arrogância, mas a certeza tranquila de quem conhece seu próprio valor, independentemente das circunstâncias externas. Consequentemente, a amplitude das oportunidades educacionais abriu para Lucas um leque de possibilidades profissionais que ele jamais havia sequer concebido. A exposição a diferentes áreas do conhecimento despertou nele um interesse particular por áreas que combinavam análise, resolução de problemas e impacto social. Ele começou a vislumbrar um futuro onde poderia não apenas prover para sua família, mas também contribuir ativamente para o bem-estar de sua comunidade de origem. Essa nova visão de futuro, alimentada pela educação e pela mentoria, solidificou seu compromisso com o aprendizado contínuo e com a busca por um propósito maior em sua vida profissional. A carteira perdida, portanto, não foi apenas um objeto material, mas um portal para um universo de autoconhecimento e de potencial ilimitado. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos um entrelaçamento de fios que começam a formar um padrão mais nítido, uma tapeçaria onde a resiliência se encontra com a oportunidade, e a escolha singular de um garoto reverbera em um futuro de possibilidades. As águas turbulentas da escassez, outrora um mar ameaçador, agora parecem ter se acalmado, revelando não um porto seguro, mas um vasto oceano de aprendizado e crescimento. A essência daquele momento decisivo, a recusa em ceder à tentação mais imediata, desdobrou-se em uma cascata de eventos que remodelaram não apenas a trajetória individual, mas também o horizonte de uma comunidade. O que começou como um simples ato de devolução transcendeu a mera transação material, solidificando-se como um alicerce para um legado mais profundo, cujas bases foram lançadas na simplicidade de um coração íntegro. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que as lições aprendidas e as transformações vivenciadas não são meros pontos isolados em uma linha do tempo, mas sim elementos interconectados que se fortalecem mutuamente. A sabedoria adquirida não reside apenas no conhecimento formal, mas na compreensão tácita das forças que moldam o caráter e o destino. As interações que se seguiram àquela descoberta inicial, os laços formados e as portas que se abriram, tudo isso contribuiu para a construção de uma nova perspectiva, uma visão ampliada do mundo e do próprio potencial. É como se as sementes de integridade plantadas naquele beco tivessem germinado em solo fértil, produzindo frutos de sabedoria e inspiração que agora se estendem para além do indivíduo. Neste ponto da narrativa, o que emerge com clareza é a compreensão de que a verdadeira recompensa não se mede em bens materiais, mas na capacidade de catalisar mudanças positivas e de inspirar aqueles que nos cercam. A jornada de Lucas, desde a descoberta inesperada até a consolidação de um futuro promissor, ilustra a profunda interconexão entre a ética pessoal e o impacto social. As experiências vividas, os desafios superados e as oportunidades abraçadas convergem para um ponto crucial, a demonstração de que os valores mais nobres, quando vividos com convicção, possuem o poder de transformar não apenas a vida de quem os pratica,
mas também de moldar o tecido de suas comunidades. Ao nos prepararmos para a conclusão, somos convidados a contemplar a magnitude desse impacto, a ressonância de um ato de bondade que se estende e se multiplica. A luz que emanava da casa modesta da Vila Esperança, outrora um farol de esperança em meio à penumbra da escassez, agora irradiava um brilho mais intenso, um reflexo das transformações que haviam germinado a partir de um único ato de integridade. Lucas, agora um jovem com os olhos ainda carregando a profundidade de suas origens, mas agora iluminados pela vastidão do conhecimento e pela clareza de propósito, personificava a essência do que significa honrar os próprios valores, mesmo quando o caminho se apresenta árduo e tentador. A carteira encontrada naquele beco não foi apenas um objeto material recuperado, foi o catalisador de uma jornada interior, um portal que se abriu para um universo de aprendizado, de responsabilidade, acima de tudo, de autoconhecimento. A verdadeira riqueza, ele descobrira, não residia no conteúdo de bolsas de couro, mas na integridade que guiava a mão que as devolvia, na força que impulsionava a alma a escolher o caminho certo, mesmo quando o atalho parecia mais convidativo. A sabedoria que Lucas cultivou não se limitou às salas de aula ou aos livros que agora devorava com avidez. Ela se manifestou na maneira como ele continuou a caminhar pelas vielas que o viram crescer, agora com um olhar que via não apenas as dificuldades, mas também o potencial intrínseco de sua comunidade. A promessa de Sr. Valério, nascida da gratidão e do reconhecimento da fibra moral do garoto, transformou-se em um legado de oportunidades, um ciclo virtuoso onde a honestidade de um gerou prosperidade para muitos. A estabilidade conquistada por sua mãe, o acesso a uma educação de qualidade e a mentoria valiosa não foram meros acasos, mas as consequências naturais de uma escolha fundamental, a de ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém estivesse olhando. Essa fidelidade, essa bússola interna inabalável, provou ser o bem mais precioso, um tesouro que ninguém poderia tirar e que, paradoxalmente, se multiplicava ao ser compartilhado. O que Lucas aprendeu e viveu ressoa em um convite silencioso, um eco que se estende para além das páginas desta narrativa. A prática da integridade, que ele tão bravamente demonstrou, não é um destino a ser alcançado, mas um caminho contínuo a ser trilhado. A verdadeira jornada começa não com a descoberta de uma carteira perdida, mas com a decisão consciente de agir com retidão em cada momento, em cada interação, por mais insignificante que possa parecer. É na constância desses pequenos atos de coragem e honestidade que o caráter se forja, que o propósito se revela e que a capacidade de inspirar e de transformar o mundo ao nosso redor se manifesta plenamente. A história de Lucas é um lembrete poderoso de que os valores mais profundos, quando vividos com autenticidade, possuem o dom de iluminar não apenas a vida de quem os pratica, mas de acender chamas de esperança e de mudança em todo o universo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa se lembrar do poder da honestidade e da esperança.